Estou reiniciando aqui. Pronto, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho uma introdução à sociologia compreensiva de Max Weber, tá bom? Como vocês vão observar, os três clássicos, tá? Esses três teóricos clássicos da sociologia, eles têm perspectivas teórico-metodológicas que se aproximam porque todos concordavam que a experiência social pode ser objeto de uma ciência estudada de uma maneira racional e sistemática, por meio de um método, certo? Pelo qual você investiga evidências, relaciona, busca explicações causais, entender os efeitos e daí produzir uma explicação fundamentada no método científico. Todos eles concordavam, né, com esses princípios básicos. No entanto, cada um deles encontrou um caminho muito próprio, um caminho particular, um caminho muito peculiar para desenvolver a teoria e a metodologia sociológica, tá? Então, vocês vão ver que o Weber ele vai trazer muitos elementos novos se comparados ao Marx, que naquele momento não era propriamente um sociólogo, mas também muito distinto do que fez o Durkheim na França, tá? Então, como o Durkheim, o Weber é um acadêmico, é um sociólogo que foi professor universitário, né, teve esse status de professor em renomadas universidades, e assim como ele, o Weber teve a preocupação de sistematizar discussões sobre o objeto de pesquisa e o método da sociologia. Como vocês, se vocês já leram, né, já procuraram ali conhecer alguma coisa do Weber, vocês vão ver que a proposta do Weber ela é bem diferente, ela, apesar de ter esses elementos em comum, ela segue um caminho, segue algumas proposições muito distintas daquilo que está proposto, daquilo que está posto pelo Durkheim, tá bom? Então, um primeiro aspecto que é interessante na obra do Weber, né? O pessoal, contemporâneos do Weber diziam que ele era uma figura muito contundente, né? E logo no começo do texto do texto, né, da introdução aos grandes cientistas sociais, escrita pelo Gabriel Kohn, aquele livrinho da coleção que está lá disponível para vocês, em PDF na nossa sala, vocês vão ver que o Gabriel Kohn, né, inicia com essa frase, onde o Weber, né, coloca aí: exagerar é a minha profissão, né? Isso tem um caráter do ponto de vista da metodologia proposto pelo Weber. A gente vai entender isso, vai entender como isso e por que o Weber trabalha com essa ideia e tentar, a partir dela, desenvolver algumas reflexões e discussões aqui, tá bom? A biografia do Weber, alguns aspectos, né, alguns muito pontuais, né? O Weber nasceu na Alemanha em abril de 1864, né? Teve uma formação acadêmica que repercute muito no trabalho dele, né? Com uma formação em direito, história, economia, filosofia e teologia, tá? Foi professor, né, na Universidade de Heidelberg, onde, salvo engano, fica o Instituto Max Weber.
boa parte da produção, sobretudo aquela que repercutiu mais no campo da sociologia, ela veio a público, né, a partir de 1903, né, entre esses anos de 1903 e 1917, sendo que algumas obras do Weber só vieram a público póstumamente, né, depois de serem sistematizadas pela Marianne Weber. Existem várias reflexões em torno da contribuição da Marianne Weber na obra, inclusive na elaboração, né, de muitos dos textos do Weber, né? Foi realmente uma colaboradora que organizou e publicou boa parte da sua obra, tá? E o Weber morre relativamente jovem, aos 56 anos, em 1920, né? Participou muito ativamente dos esforços alemães, né, na Primeira Guerra, e, enfim, tem uma... Até recentemente tem uma publicação, né, de textos mais políticos do Weber, né, que foram recentemente traduzidos e estão aí também à disposição para vocês. Um dos primeiros aspectos importantes para a gente começar a entender um pouquinho a sociologia, a proposta de sociologia pensada pelo Weber, parte da ideia de que existe uma diferença entre as ciências da natureza e as da cultura, e as ciências da cultura, certo? O Durkheim, ele esteve muito vinculado à ideia de que não, as ciências sociais, elas podem, né? Elas são dotadas, ou elas podem ser dotadas de um grau de objetividade e de um método semelhante ao das ciências da natureza. Isso estava muito próximo, né, da ideia daquilo que o positivismo, de certa maneira, elaborou como proposta para as ciências sociais. O Weber entendia que, apesar de, sim, compartilhar de um método científico, as ciências sociais, ou ciências da cultura, elas são dotadas de um problema diferente, portanto, de objetos muito distintos, e isto significa que elas também são portadoras ou devem, né, se estruturar em torno de um método distinto do das ciências da natureza. Né? O problema da objetividade do conhecimento no campo das ciências sociais é, portanto, na leitura do Weber, distinto do problema da objetividade nas ciências da natureza. Isso não é um fato, gente, assim tão difícil, né, da gente observar, tá? Quando você está pesquisando um vírus, esse vírus ele tem determinados comportamentos. Você escuta os pesquisadores falarem, né, do comportamento do vírus. E é provável que esse vírus, inclusive, tenha comportamentos que são imprevistos. Tá? Por isso que é tão complicado para a ciência ela oferecer respostas rápidas quando um vírus surge. Né? A gente se deparou com isso agora na pandemia. Né? A gente, assim, esperando que os cientistas dissessem o que é que ia acontecer muito rapidamente, que pensassem soluções, e não é esse. E a gente se viu diante de uma ciência que tem dificuldade, né, em traçar, né, causalidade, relações de causalidade e efeito ao estudar um vírus. Um vírus, ele é uma estrutura muito simples. Ele é praticamente um RNA, né? Ele é uma estrutura muito, muito simples, tá? Se é tão difícil assim estudar um vírus que tem uma estrutura tão simples, tão menos complexa do que a nossa, imagine o que é estudar o comportamento de pessoas. Tá?
de pessoas que podem, inclusive, nascer, né, no meio, ali entre 22 de maio e 22 de junho, e assim ser dos signos de Gêmeos. Então, tem quantos geminianos aqui na turma? Quem é de Gêmeos aqui? Quem é de Gêmeos sabe o que é, né, nascer com esse problema, né? As contas, o que é, né, querer, né? Olha, Ana Paula, né, provavelmente sabe disso, né? Ou Ana Paula, ela acorda, possivelmente querendo uma coisa, e já no meio da tarde a Ana Paula quer mais nada, né? Bruna, a mesma coisa, né? Já quer outra coisa, já totalmente. Então, pessoas que não tem culpa, viu, gente? Não tem culpa, certo? Não tem culpa disso que lhe atormenta. Eu posso dizer isso, né? Nasci no dia 9 de junho. Aí tem sempre esse pessoal como Ianca que fica difamando a gente, né? Mas não é verdade. É tudo mentira, certo? São perseguições aí, são pessoas que nascem aí com signos muito menos interessantes. A Ana Paula nasceu no mesmo dia ainda. E aí vem com esse... Não sabem lidar com a complexidade desses seres incríveis que são as pessoas de Gêmeos. Mas não apenas as pessoas de Gêmeos, tá? Nós somos atravessados por ambiguidades, por contradições, por desejos, por sentimentos que a gente não consegue entender. Né? Por que a gente faz terapia? Né? Porque a gente está lá, você não consegue lidar com os próprios sentimentos. Nós ficamos deprimidos, nós ficamos ansiosos. Então, quer dizer, as pessoas, né, os seres humanos, eles são extremamente complexos. Então, é diferente, por exemplo, também de efeitos de movimentos físicos, né? Eu estudar a física, né? Onde eu consigo estabelecer relações causais entre força, né? Entre velocidade e peso, né? E estabelecer ali uma regra pelo qual eu calculo a força, né? É diferente da matemática, que eu também posso elaborar equações e pensar racional e retratar o mundo por meio dessas equações. Então, essa ciência social, essa ciência da cultura, que é a sociologia, ela lida com uma complexidade que é diferente da complexidade das outras ciências. Ela nem é melhor, nem é pior por causa disso, mas ela é diferente. Ela estuda fenômenos diferentes, certo? A árvore, muito provavelmente, pode ser que a árvore tenha sentimentos, eu não sei, tá? Mas, muito provavelmente, as árvores realizam fotossíntese, né, independentemente da sua vontade, certo? Agora, você não vai produzir, seja lá qual for o seu trabalho, seja na escrita, seja no esporte, seja, enfim, qualquer que seja o trabalho, nem sempre você vai produzir do mesmo jeito, certo? O mundo agora ficou muito espantado, né, com a Simone Biles, Biles. Como é que pronuncia, gente? Simone Biles. Simone Biles, americana. Pronto. O mundo todo ficou muito assustado, né, com a Simone Biles, né? Por quê? Porque ela estava ali, teve um momento, ela não conseguia fazer os saltos, né? Teve um momento ali de perda do seu eixo, né, do seu equilíbrio, e começou a sentir, né, uma grande pressão, uma grande dificuldade, tomou uma decisão que surpreendeu a todos, né? Que foi a de não, eu não vou mais competir numa série de finais para a qual ela estava classificada. E algumas que ela muito provavelmente venceria, né? E isso foi muito interessante, né? Fez todo uma reflexão, porque a nossa expectativa na Olimpíada é de que os atletas se preparem e cheguem ali no auge do seu rendimento e executem aquilo que eles têm que executar. O problema é que nem sempre
isso acontece, né? Você vai ver situações onde o emocional ele afeta de maneira determinante o desempenho de determinados atletas ou grupos de atletas. É até mais comum, né? Muito comum nas provas de grupos, né? No futebol, no vôlei, né? Que a gente possa ver, né? Um certo descontrole, alguns elementos do grupo ali realmente não conseguindo performar da maneira como se espera e isso afetando o grupo como um todo. Então, a cultura, a agência humana, ela é realmente uma propriedade diferente das propriedades da natureza. Então, o que biologia, o que física, matemática, química fazem são coisas diferentes do que a ciência social faz. Obviamente que não é que o Durkheim não tinha percebido isso, mas ele que estava muito mais preocupado de entender que não, é possível fazer um estudo, né, racional a partir de um método, assim como essas outras ciências fazem, embora a sociologia tenha um objeto distinto, certo? O Weber, então, ele vai partir desde o começo ele vai, o ponto de partida dele é que é radicalmente distinto, digamos assim, é radicalmente distinto, não tem, o que a gente faz é outra coisa, e sendo outra coisa, nós precisamos fazer de um outro jeito, certo? E aí, de fato, há uma série de desdobramentos disso na obra do Weber, tá? Entre as temáticas que o Weber estuda, que são muito próximas, né, daquilo que o Marx estudou, mas também o Durkheim, pela ideia, na parte nos estudos dele da divisão do trabalho, é a ideia do capitalismo. E aqui, na proposta do Weber, já há uma diferença marcante quando vocês forem, por exemplo, estudar a ética protestante e o espírito do capitalismo. Em nenhum momento vocês vão ver lá uma história das maneiras como nós nos organizamos para a produção da vida material, portanto, de uma estrutura, né? Que corresponde a determinadas condições objetivas. Isso está lá. E isso, de fato, é uma descoberta científica que não é o objetivo do Weber negar. Mas o Weber vai partir da ideia de que o capitalismo ele não é apenas um modo de produção. Ele é também um fenômeno cultural. E a cultura não é uma superestrutura, não é algo que, digamos assim, corresponde à maneira, às condições objetivas de um mundo concreto. Ele é em si uma trama, ele é em si uma forma cultural. Então, o Weber vai dizer que o que caracteriza o capitalismo não é o capital. O que caracteriza o capitalismo é uma certa ética, uma certa maneira de dar sentido ao mundo. Então, essa ética, essa maneira, essa cultura é o que faz com que o capitalismo seja um fenômeno da modernidade e que marca, né, uma certa maneira com a qual as pessoas agem e pela qual elas se relacionam, certo? Então, o capitalismo aparece, na perspectiva do Weber, como um fenômeno cultural, certo? Até aqui isso é tranquilo de entender? Perfeito. Bem, se outro elemento também bastante interessante, bastante importante do pensamento do Weber é a questão da história. Né? Vocês vão ver assim, nossa, Weber
né, seguiu muito as pegadas do Marx. E, de fato, ambos eram alemães, o Weber conhecia a obra do Marx e desenvolve vários diálogos possíveis assim com essa obra. E também aqui é também assim com relação ao conceito de história, certo? Não era bem a intenção, e o Marx não desenvolve isso tanto do ponto de vista assim, sociológico, na obra dele, que a gente possa entender, né? Ali tirar um conceito de história, né? O que ele vai tentando nos explicar é que existe um percurso, né? Um processo histórico que pode ser compreendido a partir do materialismo histórico dialético, tá? O Weber, ele parte de uma problematização da história que não enxerga a história como se ela fosse um caminho. Não há uma relação histórica, do ponto de vista weberiano, de causa e efeito entre fenômenos. Existe, sim, uma relação de causalidade que é, em grande medida, construída pelo pesquisador. Então, não é que a história não seja dotada de um sentido, mas não é também que ela tenha um sentido. É o que? Perfeito, Larissa. Vamos lá. Para o Weber, não há a história é sempre um devir, certo? O que é que isso significa? O nosso destino não está traçado. Não é porque nós somos uma sociedade capitalista que nós vamos culminar numa sociedade comunista. E nem nós somos uma sociedade capitalista porque outrora nós fomos uma sociedade feudal. Max Weber quebra com essa ideia de que a história tem uma linearidade, que possa existir uma evolução, como a espécie. A espécie evoluiu, tudo bem, você tem uma teoria da evolução. Mas as formas sociais não necessariamente seguem as trilhas dessa evolução. Nem por um processo de divisão do trabalho social e nem por um processo de transformação das condições materiais de produção da vida. Certo? A história, ela está sempre, é um fenômeno indefinido. E o Weber propõe, inclusive, um exercício ao pesquisador e à pesquisadora de que se perguntarem, de se questionarem, e se as coisas tivessem acontecido de um outro jeito? Então, em si, a história ela não tem um sentido pré-estabelecido, pré-definido. Ela não tem um a priori. O que ela tem é um curso. E o que é que nós, pesquisadoras e pesquisadores, fazemos? Entendemos esse curso. E a partir dessa compreensão, nós estabelecemos relações de causalidade. Então, é possível que você encontre relações de um determinado tempo histórico que repercutem na sociedade. Então, você pode entender, olha, a sociedade colonial produziu tais e tais efeitos. E você pode colher evidências suficientes na realidade que sustentam essa sua argumentação. O que não está pronto é que a colonização teria que ter acontecido. Ela poderia não ter acontecido. Não era o destino que aquilo acontecesse. Não, aquilo aconteceu. E ao acontecer, isso tem efeitos sociais.
Mas o que acontece não está predefinido, não está escrito, não existe um destino que você vai lá e descobre. E aí, a partir dessa descoberta, você generaliza como se essa descoberta fosse possível de explicar tudo, inclusive realidades não correspondentes a como aquilo aconteceu. É um pouco a experiência voltando para o capitalismo. A maneira como o capitalismo ele vai acontecer, embora o capitalismo seja um fenômeno mundial, a maneira como o capitalismo vai acontecer e ser absorvido, né, na cultura da América Latina é totalmente diferente da maneira como ele vai ser absorvido e se desenvolver na China, né? São éticas do trabalho diferentes, são maneiras de ver a vida de uma maneira diferente, de viver a vida de uma maneira diferente, né? Então, o capitalismo ele é atravessado por fenômenos culturais históricos. Muito provavelmente, o capitalismo, você vai ver, você vai chegar em países europeus e ver um capitalismo muito mais domesticado, né? No sentido de uma boa vida para uma grande parcela da população. É completamente diferente da experiência latino-americana de expropriação, onde as elites não querem, não têm interesse nenhum de dialogar com as populações locais, elas querem estar, né, associadas às elites estadunidenses e europeias, né, desfrutando do que há de melhor no mundo e não convivendo, né, com a classe trabalhadora, com as classes que elas identificam como subalternas. E aí nós temos essa expropriação e essa ideia, né, de que nós podemos, né, de que um pequeno número pode ser muito rico numa sociedade de milhões de miseráveis, né, que eu posso ter, né, o seu carro absurdamente caro, suas viagens altamente luxuosas, enquanto você desfila com esse veículo luxuoso, né, por ruas onde milhares de pessoas vivem ali na pobreza, na total miséria. Então, essas ideias, embora elas existam embora as desigualdades sociais existam em todas as sociedades capitalistas, o capitalismo ele existe de maneira diferente em diferentes culturas. Certo? Então, esse é um ponto de vista. Ele pode, né? Vocês vão ver na sociologia contemporânea muitos esforços de fazer com que esses pontos de vista eles dialoguem. Agora, não é a nossa intenção. Eu quero que vocês entendam bem cada um desses três pontos de vista, tá? Independentemente um do outro. Tá? Eu quero que vocês percebam essa peculiaridade, entendam como cada um desses funciona. Então, também vou exagerar aqui bastante algumas diferenças. Então, a história, para o Weber, ela é um fenômeno em aberto. Ele é um fenômeno em aberto. Não há uma teoria da história. Assim como não há uma teoria da sociologia. O que existem são fenômenos que podem ser observados e analisados por conceitos. Esses conceitos são vocês, a partir de um recorte da realidade, que vão desenvolver. Mas esses conceitos, eles não servem para iniciar o trabalho, e sim para concluir e explicar a realidade estudada. Esta realidade, que é sempre passível de observação, ela tem uma história. Ela tem uma história. E você, como pesquisadora, como pesquisador, pode questionar essa história. Pode se perguntar sobre os acasos, sobre as contradições, sobre os acordos,
sobre os conflitos, sobre a multiplicidade de possibilidades que existem no devir da história. Então, Weber faz uma proposição de análise extremamente complexa, porque ele trabalha com possibilidades muito em aberto. Tá? E isso, muitas vezes, gera alguma dificuldade na interpretação, justamente, dos fenômenos, né? Justamente na maneira como a gente absorve esse conhecimento. Então, assim, é mais, digamos assim, espinhoso do ponto de vista de como, né, mas, né, trabalhar com essa ideia de que as coisas não estão ali, não existe uma teoria geral, não existe um formato, né, onde eu possa encaixar as coisas, mas é também muito bom. Vocês vão ver com o tempo que essa proposição, ela repercutiu muito, inclusive nas demais escolas que constituem as ciências sociais, tá bom? Um dos elementos também interessantes da teoria weberiana é justamente os tipos ideais, que é uma discussão que o Weber chama a atenção justamente para discutir os aportes teóricos que nos ajudam a compreender a realidade. Se na filosofia clássica eu tinha grandes teorias e essas teorias elas me ajudavam a entender a realidade, a proposição aqui é outra. Eu não tenho essas grandes teorias, o que eu tenho são fenômenos sociais que são extremamente complexos e que eu estudo. E esses fenômenos sociais, que são extremamente complexos e que eu estudo, eles precisam ser explicados. E eles vão ser explicados com a ajuda, né, obviamente, de uma teoria, de conceitos. Contudo, Weber chama a atenção de que isto não é a porta de entrada. Certo? Os fenômenos, a realidade, ela é sempre mais complexa do que eu posso observar. Sempre mais complexa. É claro que eu vou sempre me valer de teorias para poder justamente criar, né, observar determinados problemas. Mas os conceitos, eles precisam ser elementos de explicação e não elementos pelo qual você vai lá e encaixa a realidade em um modelo. Então, os tipos ideais são um recurso pensado pelo Weber justamente para pensar o papel da teoria e dos conceitos na pesquisa sociológica. Então, eu vou ter sempre que estar trabalhando com teorias e conceitos, mas a socióloga e o sociólogo vão partir de uma ideia de que a realidade ela é sempre mais abrangente, ela é sempre maior, certo? Os estudos sociológicos, as teorias e os conceitos, eles nunca alcançam a totalidade dos fenômenos sociais, nem em suas causas, nem em seus desenvolvimentos e nem em seus efeitos. Compreender isso é super importante. E aí é um elemento muito interessante, porque diante de que alguém que abraçou uma perspectiva de sociologia compreensiva está, né? Bem, você está diante da realidade. Você está diante de fenômenos sociais. Certo? As causas, os efeitos, os sentidos desses fenômenos sociais, eles nunca vão ser... Só um minutinho aqui.
Então, como eu ia dizendo, a gente está sempre diante de fenômenos sociais. Esses fenômenos sociais, eles não estão definidos a priori. Não existe uma teoria que dê conta da realidade. A realidade é sempre mais complexa. A realidade é sempre mais abrangente do que eu posso entender por meio de conceitos e por meio de teorias, tá? E o que é que a gente faz, né? Bem, os nossos exercícios de pesquisa são formas, primeiro, de problematização da realidade. A realidade, ela existe independentemente da teoria, de você, de qualquer outra coisa, certo? Você começa um problema, ele deixa de ser, ele passa a ser um problema sociológico quando você o problematiza, né? Aí tem aquela coisa, né? Vixe, esse povo das humanas vive problematizando, né? Exatamente isso. A gente vive o tempo inteiro problematizando. A gente vive sempre olhando para essa realidade que se movimenta por meio das suas próprias regras e a partir daí a gente vai buscando, né, evidências, elementos, fragmentos que podem ser problematizados, analisados, compreendidos e explicados com base em peculiaridades que, por meio de tipos ideais, nós exageramos, né? Nós exageramos. Por isso que o Weber dizia, né? Exagerar é o meu trabalho. Porque os tipos ideais não deixam de ser um certo exagero. Eu pego um elemento muito peculiar e, consequentemente, a partir daí, a partir daí, eu tento olhar para ele como se ele for. É muito interessante aqui para a gente entender. É como se os tipos ideais eles nos servissem para confrontar essa realidade. Então, eles são modelos conceituais pelo qual confrontamos a realidade estudada, que na prática é sempre mais complexa. Ele é uma espécie de caricatura, né? A caricatura, ela tem ali todos os traços, né, da pessoa, né? Uma boa caricatura você vai reconhecer de quem é, mas todos os traços dessa pessoa estão exagerados, né? Assim também são um pouco os nossos estudos. Eles nunca correspondem com precisão à realidade. Eles buscam fazer isso, certo? A gente busca ser o mais fiel, a gente busca ser o mais nos aproximar ao máximo dessa realidade. Mas a gente sempre vai pintar com cores fortes os traços dessa realidade que nós queremos evidenciar. E aí, o Weber chama muita atenção de que o que a gente faz é oferecer um ponto de vista que não é a opinião, viu? É um ponto de vista sociológico, fundamentado em pesquisa e estudo. Né? Pesquisa, estudo, análise, diagnóstico, assim como fazem as ciências exatas. E aí sim, a exemplo do que fazem as ciências exatas, os nossos pontos de vista sociológicos, eles podem ser confrontados com outros e refutados. Certo? Você pode fazer uma pesquisa, chegar a um determinado resultado, apresentar esse resultado como um retrato dessa realidade, e um outro estudo vir e confrontar os resultados do seu trabalho. Certo? Os resultados, eles são sempre parciais, você sempre vai buscar a objetividade, né, a partir de um trabalho que tem coerência, que segue um método, mas cujo alcance é sempre limitado. Ele nunca é o retrato fidedigno de uma realidade que você
inclusive, na hora de apresentar seu trabalho, né, defende ali quase como se fosse uma dogmas de fé, né? Então, nós não trabalhamos com dogmas de fé. Nós trabalhamos com perspectivas construídas pelo método científico e que, justamente por serem construídas pelo método científico, elas são refutáveis. Certo? E elas são refutáveis. Então, nossas interpretações, Weber tem um trabalho muito interessante, né? Onde um dos conceitos desenvolvidos pelo Weber foi o de desencantamento do mundo. Que é esse processo de desencantamento. Weber acreditava que, com o advento da ciência e da tecnologia, né, do desenvolvimento científico, a racionalização ia produzir uma desfantasiação do mundo. Nós íamos conseguir explicar, né, tão objetivamente as coisas que os elementos mágicos que envolvem o mundo, eles tenderiam a desaparecer né, em função de uma racionalidade secular, na qual ela é fundamentada, né, no contrato, na explicação científica, na superação, né, da especulação, né, enfim. Hoje, a gente vive um momento muito interessante, né, porque a gente vê uma magificação, né, a gente vê a ciência, este saber racional, sendo questionado e colocado em suspensão. Pelo quê? Né? Por elementos mágicos, né? Completamente mágicos, né? A adesão ao mito, há uma adesão às vozes, né, da minha cabeça, a valores, né, de supremacistas. Então, isso não é uma novidade agora. Muito provavelmente, se o Weber tivesse ali observado os fenômenos que levaram à Segunda Guerra Mundial, você já vê ali todo o advento da propaganda, né, da magificação, justamente para criar, né, o Führer, né, poder, né, do pai como político, né, do grande líder carismático. Então, e são elementos que também estão na própria teoria da dominação. Weber vai tratar desses elementos carismáticos, mas havia essa perspectiva, né? E hoje é uma teoria muito questionada, né? Refutada, assim, olha, a magia, ela continua fazendo parte do mundo, as religiões continuam explicando o mundo, pautando as políticas, pautando a organização social, né? Quando a gente imaginava que isso já não, que a ciência assumiria esse controle ou esse papel. E isso não aconteceu, né? A gente tem aí essa magificação, essa reivindicação de que um Deus, né, um Deus, né, que vivencia na subjetividade, na crença das pessoas, ele rege, né? Você vê todos os políticos, né, falando em nome de Deus, né? Já não se fala mais, né, na ciência, já não se fala mais nos diagnósticos, no prognóstico, né? Tudo em nome de um Deus que a gente não pode ver, a gente não pode acessar, a gente não pode conversar, né, senão pela fé, senão pela nossa crença, né? A nossa crença, a religião, é a única possibilidade de acessar a esse divino. Então, ele é mágico, né? Ele é é algo que está fora, é metafísico, tá? Então, a gente vê que essa teoria, né, do desencantamento do mundo, ela é refutável. Né? Esse mundo, ele encontra formas de produzir suas magias. E a própria ciência, né? Já temos aí antropólogos, antropólogas, cientistas sociais, sociólogas, que vão falar desse processo, né? Da própria ciência como uma magia, a própria ciência como uma feitiçaria. Então, são muitos os elementos. Então, essa teoria que tem um papel, que cumpre um papel na história das ciências sociais, ela é uma teoria que
explica um determinado fenômeno que de fato acontece, né? Essa advento da ciência parte dessa ideia, né, de que a explicação do mundo ela consiste em aspectos racionais e demonstráveis, mas o alcance, né, pode ser questionado, pode ser refutado, pode ser considerado como parcial. E assim são todas as teorias do ponto de vista weberiano. Então, é muito comum, né, o choque, né, de pessoas com as ideias do Weber, porque, olha, sua teoria ela não é a verdade, ela é só um ponto de vista científico, né? Mas não é mais do que isso. Então, isso é um choque, né? As pessoas, quando escutam isso, começam a ter começam a entrar em crise, né? Algumas pessoas começam a ter ataques, né? Ali já diante disso, e realmente é bem problemático. E tem uma repercussão muito grande assim, no campo das ciências sociais, muitas discussões, né? Que é então tudo é relativo. Weber é um relativo, tudo é relativo. Não, nem tudo é relativo. Existe uma crença ainda na teoria weberiana de que a objetividade do conhecimento ela é uma construção de um campo, a sociologia, né? Do campo científico, né? As diversas áreas têm seus métodos e, portanto, nós trabalhamos com esse acúmulo produzido no interior de cada campo da ciência. Então, nem tudo é relativo, certo? Não é uma coisa que existem teorias e conceitos que vão se sustentar muito mais, né? E por muito mais tempo e ter uma contribuição para o conhecimento muito mais substantiva do que outros, tá? Você ainda ter hoje vários elementos da teoria marxiana em pauta é um sinal de que esta teoria ela foi muito substantiva, ela foi muito importante, ela tem uma contribuição muito importante, certo? Mas várias outras teorias que também ali confrontaram, inclusive, com o pensamento marxiano em diversos momentos, elas já foram completamente superadas, né? Se você pegar o materialismo de Feuerbach, assim, a repercussão dele em alguns campos, como da sociologia, não se compara à contribuição do Marx, né? Se você pegar os estudos do Spencer, também não tem a mesma abrangência, não tem o mesmo alcance do que, por exemplo, os estudos do Durkheim. Então, sim, temos teorias com potenciais, com lastro, com substâncias que ofereceram às ciências uma contribuição muito mais consistente do que outras. Mas elas ainda são teorias. Elas ainda são resultado de trabalho de pesquisa. Se elas são resultado de trabalho de pesquisa, elas sempre são passíveis de questionamentos, de outras problematizações. Porque o acúmulo de conhecimento é o próprio do campo da ciência. Certo? É o dogma de fé que encerra a discussão. Certo? Você vai ler a Bíblia, aí você vê que Jesus tinha irmãos. Aí tem um dogma de fé em torno da divindade, né? Da imaculada, da natureza imaculada de Maria, para os católicos. Então, assim, se você for começar a questionar aquilo ali, você, né, entra numa série de pormenores que tornam o dogma insustentável. Os próprios evangélicos, né, não compartilham deste mesmo dogma de fé. Mas para os católicos, isso não está no campo da relatividade, isso não está no campo de discussão. É uma questão de fé.
assim como a Trindade, assim como a comunhão. Né? Como para os evangélicos, você tem lá, né, os princípios de uma série de valores que são próprios da ética protestante, que foi um objeto de estudo do Weber. O dogma de fé, ele encerra a discussão. Ele encerra. Em ciência, em sociologia, nada pode fazer isso. E aí começam os problemas. Tá? Começam os problemas justamente com os campos que querem também, né, sobretudo os campos da luta política, que precisam também defender determinados valores com um dogma de fé. Né? Não dá para relativizar, eu tenho que... Não, a Bolsonaro, né, é a encarnação, né, do demônio. Então, você não vai relativizar isso, você vai lá. Só que a sociologia vai propor, ó, essa experiência social é um fenômeno dotado de sentido, dotado... Este sujeito não é a reencarnação do demônio, ele é a repercussão de uma série de efeitos sociais, de uma realidade complexa e do sentimento de pessoas que veem nele, na figura do Bolsonaro, um líder. Aí você não concorda com isso, mas a sociologia possibilita que você analise esta probabilidade. E nós temos evidências, né? 57 pessoas saíram de casa para votar neste sujeito, né? Desculpe ao demônio, então. Né? Ai, meu Deus. Então, é isso. A sociologia, ela não trabalha com a perspectiva do dogma. Ela trabalha com tipos ideais, com conceitos, com teorias, com relativizações, com problemas. Certo? Ela trabalha com a luta. O que é que nós estamos vivendo agora? Um momento de luta. Né? Um momento de luta, um momento duro, um momento difícil, né? Onde os valores democráticos não parecem fazer sentido para milhões de brasileiros. E esta é a dura realidade que nós vamos ter que enfrentar. Né? Agora nós estamos tendo aí vivendo um momento super delicado, porque claramente as forças de polícia militar estão sendo mobilizadas, né, contra o judiciário, contra as leis vigentes nesse país. E aí, o que é que está sendo questionado? A ordem. Na teoria, na perspectiva do Weber, uma ordem, ela nada mais é do que uma relação social. E ela só dura enquanto as pessoas acreditam nela. Olha que coisa interessante. Olhem que coisa interessante. E aí, professor, quando as pessoas deixam de acreditar nisso, o que é que acontece? A ordem desaparece. É interessante uma coisa dessa? Vocês se sentem assim privilegiados de saber disso? Né? A democracia, ela só pode existir se as pessoas compartilham de valores democráticos. O grande problema da nossa sociedade é que esses valores democráticos, eles servem a determinadas instâncias, mas não servem a todas. E é fácil mobilizar para destruir isso. Milhões de brasileiros, nós vivemos um processo de democratização onde nós criamos um poder judiciário que não dialoga com a sociedade. Que não dialoga com a sociedade. Então, milhões de pessoas não têm a sua cidadania, o seu direito respeitado, porque elas não têm acesso à justiça. Certo? Não têm acesso, elas têm os direitos dela
violados o tempo inteiro, pelas mais diversas razões. Elas são, os direitos delas são violados pelo Estado, pela polícia, pelo judiciário, pelo Ministério Público, pelas empresas privadas, o tempo inteiro. Existem pessoas hoje que vão dormir em um bairro dominado por um grupo de pessoas que fazem um crime. E essas pessoas não podem circular, não podem falar disso. Porque isso significa poder morrer, poder ser expulso de casa, poder ser torturado. Então, como é que essas pessoas vão defender a democracia, gente? Cidadania nesse país é um direito para poucos. Para poucos. Para poucos. Como é que eu vou defender? Né? Como é que eu vou, dizer que isso não acabe num caos? Os segmentos, né, de esquerda, das lutas por direito, vão dizer assim, olha, nós temos problemas, mas precisamos proteger essas frágeis instituições para que nós voltemos a ter um governo e que possa, né, trabalhar dentro da perspectiva de uma perspectiva civilizatória, né, digamos assim. Tudo isso, nada disso é uma coisa que está decidida ou definida a priori. Certo? Nós podemos, eu gosto muito, quando você pensa as sociedades, eu gosto muito daquela série Handmaid's Tale, Handmaid, que é os Contos de Aia. É uma série muito interessante, né? Porque ela traz para o Ocidente algo que a gente costuma só refletir sobre isso, quando a gente olha para o Oriente Médio. Aí a gente olha para o Afeganistão, né? Aí vê o Talibã e acha que aquilo ali é o fim da civilização. Recentemente, milhares de pessoas invadiram, né, o Congresso estadunidense, também defendendo, né, baseadas na defesa de um líder carismático, né? Que você pode não concordar, né? Mas é uma liderança, né? É isso aí, Gleiciane. Então, o tempo inteiro nós somos confrontados por isso. Então, o que acontece? Vocês são as pessoas que vão pensar sobre essas dinâmicas. Certo? E vocês vão incomodar, não tem jeito. Socióloga e sociólogo são pessoas que incomodam. Por quê? Porque as pessoas não querem refletir sobre isso. Né? Eu trabalho com crime e violência, né? Aí eu vou lá pesquisar e tal. Quase tudo que eu tenho para dizer contraria, né, os discursos de políticos profissionais. Em um mundo ideal, né, nós teríamos instituições. Eu não precisaria jamais, né, eu como professor poderia fazer minhas pesquisas e jamais ter que me relacionar com políticos profissionais. Não é isso que acontece. Por quê? Porque políticos profissionais controlam todo o orçamento. A Universidade Federal do Ceará tem pouquíssimo recurso, e, em geral, esse recurso é aplicado nas bolsas de iniciação científica. Se eu quiser fazer uma pesquisa, eu não tenho como... A Universidade Federal do Ceará não tem como financiar a minha pesquisa. Eu preciso pedir a FUNCAP, a CAPES e o CNPq. Todas essas instâncias de fomento são de controle de políticos profissionais, que vão, obviamente, utilizar seus interesses eleitorais para financiar a ciência que eles julgam serem a ciência que deve ser desenvolvida. Agora nós estamos tendo uma ode à informática, né?
Então, tudo é TI, tudo é tecnologias da informação. Então, são rios, estão sendo despejados assim, rios de dinheiro nisso, né? Aí hoje eu fiz um questionamento no Face, dizendo assim, mas vem cá, essa sociedade, né, que vai crescer, ela vai crescer cheia de aplicativo, a gente vai ter aplicativo para tudo. Agora, de que adianta ter tanto aplicativo se a gente não vai saber ler nem escrever? Porque estão tirando vagas de cursos de letras. Estão tirando vagas de cursos de ciências sociais, de história. Os caras não vão saber história. Que mundo será esse, né? Possivelmente um mundo de muita ignorância. Como a gente observa né, em vários desses cursos, assim, as pessoas só sabem, elas não sabem refletir sobre o mundo, elas dominam uma técnica. E a universidade vai sendo reduzida a uma racionalidade rasteira, rasteiríssima, mas assim, impressionante, assim. Sabe? Como se não há um apego, assim, sabe? A refletir, a ler, a saber ler e escrever. Aí você vê os caras, assim, produzindo coisas horrorosas, assim, do ponto de vista da ciência. Porque não adianta, assim. Não é assim que funciona. Né? Não adianta eu ensinar você a fazer um programa se eu não tenho domínio dos conteúdos. Um Facebook, um TikTok, um Instagram, um Tinder, esses aplicativos, eles são sucessos mundiais porque quem desenvolveu tinha um conhecimento sofisticado não só de técnicas de programação, mas de interações sociais. As pessoas que desenvolveram esses conteúdos, essas plataformas, elas refletiram sobre interações. Elas são plataformas de quê? De interação social. Elas poderiam ser muito mais interessantes, mas o que é que a gente observa? Elas são subutilizadas. Né? Hoje, a maior parte das pessoas que usam essas redes sociais tem raiva de texto, né? Por isso que o Facebook é menos utilizado, né? E cada vez mais são essas. O Twitter é mais utilizado porque você tem que escrever pouco, né? Aí pronto. E o Instagram é porque você nem precisa escrever. E no TikTok aí é a festa. Aí no TikTok, aí pronto. Aí você não precisa escrever mais nada mesmo. Assim, é só você. Eu ainda vou dar uma aula toda no TikTok. Tomara que ninguém. Né? Vou parar por aqui, porque realmente acho que não tenho condições de continuar, né, dando esse exemplo. Tá bom? Mas assim, é impressionante, né? Assim, se você escrever um texto grande no Facebook, aí já vem, né? Textão, minha família inteira, assim, Fábio, você escreve texto. Faço textão. Que coisa incrível, né? Eu poder fazer um texto num blog pessoal que me dá essa possibilidade. E que as pessoas vão acessar, e que as pessoas podem acessar ali livremente, não precisa estar mediado por uma empresa de comunicação, nem por blog de ninguém, nem de nada. Eu estou escrevendo ali livremente, né? O que eu quero, como eu quero. E as pessoas podem acessar. É genial. Agora, só não é legal para quem, né, não vê, né, na possibilidade ali do editor de texto, né, que não quer, de fato, interagir com a leitura. Então, assim, este mundo é muito complexo. Essa é a lição, talvez, zero do pensamento weberiano. Este mundo é complexo. Não se conformem a explicações simples. Não se conformem a ideias tolas. Não se conformem assim,
as 140 caracteres. Não vai dar. A realidade ela é extremamente complexa. Ela é extremamente ela é repleta de probabilidades, de possibilidades, de coisas que a gente pode vivenciar e que podem acontecer. Então agora vocês estão vivendo um momento muito desse, né? E se de fato acontecer um golpe? Que rumos toma essa realidade? Né? E se ele não acontecer, que rumos toma essa realidade? Né? Estou praticamente aqui apresentando um multiverso da Marvel, né? Vocês estão vendo que vocês assistiram as últimas séries, né? Que agora o multiverso, né? Cada coisa cria uma realidade, né? Isso, quem acompanhou quadrinhos na década de 90 já convive com isso há muito tempo, né? Mas agora estão trazendo isso para o cinema. Então, assim, pode tudo, todo mundo morre, todo mundo volta, todo mundo reencarna em outra dimensão, tudo acontece, tudo é possível. Mas isso não acontece, né? Cada escolha não cria um outro multiverso, né? Ela é vivenciada nesse universo mesmo. Mas esse é um momento realmente assim. E agora? Existe desejo suficiente de continuar vivendo em uma república democrática como a nossa ou não? Existem forças, as forças de defesa, de resistência, de conservação, inclusive, desta sociedade, elas são mais, digamos assim, têm mais força do que os grupos que vão para as ruas agora mobilizar contra esse sistema, contra o Poder Judiciário, contra as leis e a Constituição, porque efetivamente é a manifestação do dia. Se as outras manifestações havia alguma dúvida, nessa não, essa é contra o sistema político. Né? É contra o STF, ela é contra a eleição como ela acontece, ela é contra a maneira como nós nos organizamos como sociedade. Né? O assustador desse momento é que assim ninguém sabe muito bem, vai defender um golpe para quê? Né? Para a continuidade do incompetente, do ignorante no poder. Assim, é uma coisa meio esdrúxula assim, da gente pensar, mas o que é que vai acontecer? O que é que está se... Qual é a proposta para a sociedade brasileira? Né? Que a gente observa hoje é um grupo político que se adaptou, né? Que quer o poder e quer poder usar os recursos públicos para si. Né? Para si. O que o Brasil já está pagando de pensão, de pensões e previdências para os militares já é mais do que esse gasto, né, com educação, com várias áreas, vários segmentos da educação. Então, né, parece que não podemos sonhar em mexer nisso, né? Porque até vendo aqui, só confirmando aqui um dado, porque só para vocês terem uma ideia, essa foi uma matéria do El País, né? Mostrando, né, que mais de 500 bilhão por ano são gastos com pensões acumuladas, pagas aparentes de militares. Então, quer dizer, é uma coisa impressionante, né? Impressionante. Então, quer dizer, há um desejo muito grande, né, de não mexer nessas estruturas, né, de pessoas que... O Weber vai dizer, a luta pelo poder político, ela não é uma luta por ideologias, ela é uma luta por cargos e remunerações. As ideologias, né, elas são, digamos assim, a ilustração, né, desses modelos. Mas, nitidamente, o que a gente está vendo no Brasil
não é uma tentativa de mudar toda a estrutura da sociedade brasileira, é uma tentativa de poder, de permanecer, né? E vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos dias, né? É muito preocupante mesmo, tudo que está acontecendo e tudo que está para acontecer, tá? Muito preocupante mesmo. Então, os tipos ideais são esses modelos, né, conceituais, são esse recurso heurístico utilizado pela sociologia compreensiva para analisar e estudar, analisar, né, para estudar a realidade, que na sua prática é sempre mais diversa e complexa. Isso leva a um elemento fundamental, tá? Que é a discussão sobre a objetividade do conhecimento. Então, o Gabriel Kuhn ele faz uma síntese muito interessante do pensamento do Weber, quando ele diz o seguinte: o objeto do conhecimento social não se impõe à análise, como já dado, mas é constituído nela própria, através dos procedimentos metódicos do pesquisador. Não se pode presumir que a realidade social empírica, tomada como um todo, tem uma ordem interna e leis gerais capazes de impor a qualquer pesquisador a simples busca da fidelidade a ela. A tarefa do conhecimento científico consiste na ordenação racional da realidade empírica, ou seja, não se trata de reproduzir em ideias uma ordem objetiva já dada, mas de atribuir uma ordem a aspectos selecionados daquilo que se apresenta à experiência como uma multiplicidade infinita de fenômenos. É extremamente, assim, né, a sensação que a gente tem, nossa, estou diante de uma coisa assim que sem nem como dar conta, né? Esse princípio, ele é super importante, por quê? Porque o que acontece com as nossas agendas de pesquisa é algo sempre em um processo de elaboração. Ou seja, vocês vão construir um problema, vocês vão elaborar o objeto, delinear o objeto, fazer um recorte nessa realidade para estudar um objeto de pesquisa e, consequentemente, vão ali aplicar um método. Esse método de pesquisa, ele envolve justamente toda uma série de procedimentos que vocês vão aprender ao longo do curso de Ciências Sociais para aprender essa realidade, para explicar relações de causa, desenvolvimento, efeito nos mais diferentes fenômenos sociais. Mas, professor, se eu quiser estudar a realidade dentro da teoria do Marx, eu posso? Pode, você vai poder estudar a realidade a partir das contribuições que o Marx deu às ciências sociais. Mas mesmo se você fizer isso, quando você chegar ao final do seu trabalho, ele vai ser sempre tratado como um ponto de vista a respeito da realidade. Porque, de alguma forma, a sociologia incorporou essa perspectiva digamos assim, de se relacionar com o conhecimento científico. Então, hoje, dificilmente você vai ter um sociólogo ou uma socióloga defendendo que não existe uma teoria, uma verdade, e eu posso aplicar essa verdade, eu tenho que ensinar isso, e eu preciso ensinar a fazer pesquisa assim. Não. Se você pegar os trabalhos, vocês vão ter, logo, daqui a poucos meses vai ter a ANPOX, né, que é o encontro da Associação Nacional de Pesquisa em Ciências Sociais. Então, se você chegar lá na ANPOX, vocês vão ver, mesmo pesquisadores marxianos, tratando dos seus objetos, né, problematizando seus objetos e dando a esses objetos um tratamento dentro de uma perspectiva das ciências, mas uma perspectiva de objetividade que, claro, dialoga com aquilo que o Marx, né, elaborou, mas também com a própria reflexão do Marx, né, quando ele problematiza, né, os resultados do seu trabalho,
como um resultado também, né, várias cartas do Engels, onde trata-se disso também, onde eles sabiam que os seus resultados eram resultados parciais que não retratavam toda a complexidade do real. Então, se sabe que o materialismo histórico dialético é uma metodologia, é um caminho, portanto, ele é uma possibilidade de se conhecer. Mas existem outras. Né? E aí, é você, como pesquisador e como pesquisador, que, de certa maneira, constrói essa relação. Constrói o objeto, constrói o problema. E, ao fazer isso, elabora o método, agencia determinadas técnicas e conduz um estudo. Vocês vão se deparar em vários momentos da vida de vocês com a necessidade de elaborar projetos de pesquisa. Então, vocês vão ser muito requisitados nessa área, né? De elaborar projetos, submeter projetos e serem avaliados pelos projetos de pesquisa de vocês. E isso é super importante. Dentro do projeto de pesquisa, tem lá todas essas etapas. Eu quero um problema, eu quero quais são suas hipóteses, quais são seus pressupostos, quais são suas questões, qual é o seu objeto, como esse objeto vai ser explicado, quais são os caminhos ali, e qual é a metodologia, qual o método, como é que você pretende abordar este problema. Então, o tempo inteiro, então, todos vocês, né, independentemente da linha teórica com que vão trabalhar e com qual vão conviver mais, irão sempre serem questionados, né, sempre serem convidados a problematizar, a pensar o objeto, a apresentar isso de maneira coerente, tendo uma lógica, dentro de uma lógica que pode ser apreciada de um ponto de vista racional. Então, é um elemento super importante. Eu vou agora... com o tempo, todo mundo vai ter talento para isso. Eu vou encerrar aqui a apresentação nesse momento. Não, professor, eu estava falando do TikTok. Ah, sim, tá certo. Isso aí eu acho que realmente as aulas de ciências sociais não vão nos ajudar muito nessa área, tá bom? Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho a respeito desse conteúdo, um primeiro, né, contato com essa perspectiva. A gente vai aprofundar isso no sábado e na terça, para poder já estudando alguns dos conceitos, né, com o qual o Weber trabalhou, para a gente observar um pouco melhor como é que isso tudo funciona na elaboração de estudos e conceitos. E aí? Professor, qual é o sentido? De onde vem esse adjetivo de sociologia compreensiva? O que explica esse? Só um momento, estava aqui argumentando. O Weber, toda a formação dele é dentro do campo intelectual alemão. Ele teve um contato, né, muito grande com o idealismo alemão, mas sobretudo com historiadores, né, que já trabalhavam um pouco, como William Tilden, que trabalhava um pouco essa perspectiva mais fenomenológica, tá? Que a gente chama. Então, essa questão do curso histórico como dotado de um sentido que pode ser compreendido pelos historiadores. Então, esse trabalho, né,
da escola de historiadores alemães, mais voltado para uma compreensão interpretativa da história, do sentido da história, do curso histórico, ele vai ter, e do sentido, digamos assim, dado pela prática, pelo estudo da experiência histórica, ele vai ser fundamental para o Weber ter essa compreensão relacionada à perspectiva compreensiva. Ou seja, a proposta weberiana é de que a sociologia ela busque, né, evidenciar os sentidos da ação e da relação social. Certo? Então, ele tem todo esse preâmbulo, né, muito vinculado. Há um diálogo, né, com o idealismo alemão, com o pensamento kantiano e tudo mais, e há toda essa influência, né, desse pensamento na perspectiva do Weber. Tem até depois eu posso passar para vocês algumas referências de trabalhos complementares que podem ajudar um pouco nesse resgate, né, da história, das influências do pensamento do Weber, tá bom? Só um minutinho. Pronto. Então, toda essa perspectiva, então, ela vem sendo trabalhada e vai produzir, e vai ter um impacto nessa perspectiva de formação de uma sociologia mais voltada realmente para a compreensão do sentido subjetivo da ação. Então, na próxima aula, eu vou tratar um pouco melhor dessa questão da subjetividade do pensamento do Weber, que vai ser muito importante para ele chegar a essas proposições em torno da questão da objetividade do conhecimento. Tá bom? Algo mais? Alguma questão? Professor, Diga. tá me escutando? A minha internet está muito fraca. Tá escutando? Certo. Qual foi o recebimento, digamos assim, da história em relação a esse pensamento do Weber? De não ter, digamos assim, um processo histórico não ter uma linearidade, digamos, da relação de causa e efeito, da não relação, digamos assim, né? Eu estava lendo o livro do Paul Venn, né? Eu não sei se eu poderia relacionar, mas ele fala um pouco sobre isso também. O Paul Venn vai fazer toda essa discussão, né? Como se escreve a história. Pode dizer, Eduardo. Pois é, era sobre isso. Qual foi o recebimento da história em relação a esse pensamento do Weber? Eduardo, é como eu disse, esse pensamento é muito trabalhado, o Tilda é muito trabalhado na história, né? Então, a perspectiva de uma história compreensiva, ela já existe até antes do trabalho do Weber. Weber ele é tributário desse trabalho. E ele desenvolveu um pouco melhor, lá em Economia e Sociedade, alguns desses conceitos e a compreensão de como é que certas questões poderiam ser problematizadas de um ponto de vista histórico, né? O Paul Venn, ele vai justamente fazer isso, ele vai justamente mostrar como a história deveria abraçar, né, essa perspectiva mais fenomenológica, de busca do sentido, e de busca, e não apenas retrata fatos, mas ela busca entender, aprofundar e adensar o sentido subjetivo, justamente que pode ser resgatado pelo historiador, pela historiadora, em seu processo de estudo. Aí eu não tenho, obviamente, profundidade dessa discussão na história, né? Porque, de fato, não tem uma profundidade em relação a essa compreensão de como o campo da história, né, ainda hoje trabalha, mas tem grandes historiadores que são, né, que atuam ali com um trabalho, pelo menos no meu campo de o próprio
aqui no Brasil, né? Sérgio Buarque de Holanda tem uma influência muito grande. Quando ele escreve Raízes do Brasil, né, ele trabalha com a ideia de tipos ideais para explicar o trabalhador e o ladrilhador, né, o homem cordial. Então, ele é um grande exemplo de um historiador, né, brasileiro que trabalhou com esses elementos dos tipos ideais na explicação, no seu trabalho, que não é apenas histórico, mas é um trabalho de explicação de fenômenos sociais que constituem a história do Brasil. Então, ele é um exemplo, assim, talvez o mais conhecido, né? E daí, do trabalho do Sérgio Buarque, tem uma série de outros desenvolvimentos, né? E até de sociólogos como o Florestan, que tem uma pegada histórica, né? Vai explicar a Revolução Burguesa no Brasil, e é um trabalho de fôlego, de sociólogo e historiador, mas que tem muito ali, até de um diálogo, né, entre Marx e Weber. Professor, Diga, Ivan. quando eu estava planejando entrar no curso de Ciências Sociais, né, eu via muito podcast sobre o curso, etc. E um desses foi um da Sabrina Fernandes, não sei se o senhor conhece ela, é uma socióloga marxista brasileira. E ela falou que, diferente do que muitas pessoas pensam, a obra do Marx ela não é tão homogênea como se dizem, né? A obra do Weber é muito mais aceita dentro da academia. E aí eu queria saber se o senhor concorda com essa perspectiva dela, e se sim, por que a obra do Weber tem tanta adesão, assim? Não é uma questão de adesão, Erivan. São duas obras que têm uma constituição diferente. Não era preocupação do Marx fazer um trabalho que, naquele momento, atendesse, por exemplo, as regras do método sociológico, porque nem era uma questão naquele momento, certo? O Durkheim e o Weber não é que eles são mais aceitos, é que eles criaram a base da disciplina. Certo? Não é, você não vai ver, não tem um capítulo no Capital dizendo assim, as regras do Capital para a sociologia. Então, não é que o Marx não seja aceito. O Marx tem uma influência enorme na nossa formação. Imensa. Não tem, é muito maior do que a do Weber. Tanto é que as pessoas... Olha, tem uma coisa nas ciências sociais que se acostuma. Certas pessoas falam tanta besteira, e às vezes fala tanta besteira e a besteira fala de um jeito que a besteira parece que se transforma numa verdade. Como o Marx não tem influência, se você pegar o campo de estudo das ciências sociais, boa parte do trabalho, é muito difícil até pensar. Trabalhos que não tem ali alguma repercussão da teoria marxiana. Então, eu não sei nem do que é que ela tá, não conheço, né? Não conheço. Mas são duas coisas diferentes. A repercussão da teoria marxiana, ela é muito grande dentro das ciências sociais. Agora, o Marx não trabalhou dentro de uma perspectiva de dizer assim, olha, está aqui o método das ciências sociais, como o Weber e o Durkheim trabalharam. Então, é muito mais fácil sistematizar para vocês o que é uma problematização sociológica a partir de dois autores que se preocuparam em fazer isso. Enquanto o outro não era esta a preocupação central do Marx. Agora, é impossível. Você olha, meu curso de formação, se a gente pegar os cursos de formação em ciências sociais até a década de 90, boa parte de toda a formação era marxista. Como é que tem uma influência pouca? Assim, não consigo nem explicar essas. Boa parte dos professores de vocês são marxistas, né? Boa parte do nosso colegiado é marxista. Não tem como. Da universidade, a boa parte da universidade é marxista. Agora, é claro, tem várias outras coisas, assim. E obviamente, assim, do ponto de vista do método, mesmo quem vai trabalhar com Marx hoje vai fazer algumas adequações para justamente tem certos elementos sociológicos de acúmulo da disciplina que vão sendo que não dá para você trabalhar
com o materialismo histórico dialético, como se ele fosse em si, né, esse modelo fechado. Porque o Marx, exatamente isso, você disse uma coisa muito correta. O Marx nunca trabalhou nessa perspectiva, certo? Só que você vai encontrar inúmeros cientistas sociais que distorcem esta concepção, os próprios princípios metodológicos do Marx, e trabalham, de fato, defendem assim que não, aquilo ali é assim, é a tradução da realidade. Então, sempre muito cuidado, certo? Muito cuidado. Assim, não há, eu não vejo uma repercussão pequena do Marx dentro das ciências sociais. Eu vejo assim, ambos três assim com uma influência enorme, assim, inclusive na sociologia contemporânea, onde se faz um esforço imenso de tentar elaborar as concepções dos três. É verdade o seguinte, em algumas escolas, assim, um certo tipo de marxismo, ele foi, de fato, assim, não se dialoga mais com isso, assim, com determinadas concepções. Então, escolas estadunidenses, a própria Alemanha, você vai ver, assim, campos da sociologia mais pragmáticos. Então, o que é que faz o sociólogo ou a socióloga? Pesquisa. Então, há uma profunda rejeição a modelos teóricos prontos. Então, toda a grande teoria, dessas grandes teorias que já vem meio que as concepções, né, que você pega essas, assim, você raciocinar de uma perspectiva já teórica pronta, como se você tivesse um prédio pré-moldado, há uma rejeição realmente a esta forma de pensamento. Aí a gente pode dizer que, de fato, se for trazer dessa maneira, há uma rejeição dentro do campo da sociologia. As pessoas não vão mais assim, trabalhar dentro desses prédios, entendeu? Desses pré-moldados que assim, não aceitam que você dialogue, que você relativize as coisas. Aí, em relação a esse aspecto, há realmente uma rejeição. Entendi, professor. Obrigado. Nada, Leon. A menina voltou aqui. Peraí. Perfeito. Então, pronto, já tem uma discussão ali do Canadá, de fato. Mas é isso, há uma confusão em relação ao método e, às vezes, a aceitação de uma teoria, né? Ou dessa teoria ser tratada como se ela fosse esse prédiozinho, gente. O que mais? O Giddens, para quem gosta dele, ele tem um livrinho chamado... Eu acho que eu não... tem. Peraí, só um minuto. Esse livrinho aqui, ó. Capitalismo e Moderna Teoria Social. Esse livro, gente, para mim, é o melhor livro o melhor livro, assim, de um comentarista, né? Que é o Antônio Giddens, mas é o melhor livro de pensar. Eu acho que o Giddens trabalha tanto com Marx, como Weber, como Durkheim, de uma maneira, assim, muito bacana. Sabe? De uma maneira muito bacana, onde você consegue ver a concepção sociológica tratada por esses autores, né? E como essas concepções elas foram fundamentais para o que a sociologia é hoje, certo? Eu acho que é super interessante. Quem quiser a Capitalismo e Moderna Teoria Social, eu acho que está lá nas leituras complementares no nosso programa, tem a referência. Essa edição aqui é de Portugal, né? De Lisboa. Mas está disponível, está no Amazon e tudo.
Eu acho que tem até, de repente, eu acho que tem até em PDF. Tá? Vale muito a pena, quem quiser aprofundar essas discussões. Algo mais? Professor, Diga. uma questão do Weber que ele dava uma prospecção de questão de que com o ensino, com o estudo, essa questão dos mitos seriam abolidos, né? Mas ele levou em consideração essa questão da ideologia da fé, que supera até a inteligência, de certo ponto, ou ele não falou isso, porque é como se um professor de história tivesse doutorado e acreditasse em Adão e Eva, entendeu? É complicado lutar contra isso. Ele fala sobre isso? A gente vai ver a ética protestante, o espírito do capitalismo, onde ele trata disso. Como é que concepções religiosas elas se vinculam, inclusive, ao próprio desenvolvimento de uma sociedade capitalista. Então, enquanto o capitalismo, né, um capitalismo racional, seria o desenvolvimento do planejamento, né, da estrutura e tal. Só que a própria ética protestante, o próprio elemento mágico, a crença de que o trabalho salva, que vai fazer com que os países protestantes tenham um desenvolvimento diferente daqueles países predominantemente católicos. Diferente então, pode dizer lento, né? Oi? Desenvolvimento lento. Esse diferente seria um desenvolvimento lento. Não lento, José Cleiton. Diferente mesmo. Há uma ética diferente do trabalho. Então, não se trata de que ali é menos desenvolvido, mas é diferente. A ética do trabalho ela é diferente. Então, isso faz com que um determinado tipo de disposição para o trabalho seja absolutamente diferente. O próprio valor da riqueza, o que fazer, a poupança ela surge com uma perspectiva protestante de que você precisa guardar, né? Então, isso, de certa maneira, teve uma relação com essa ética da avareza capitalista, onde eu acumulo. Então, não é só a acumulação, é a geração de poupança, de previdência, de guardar para outro dia, né? Tudo isso teve uma consequência prática na experiência do desenvolvimento das sociedades capitalistas. Algo mais? Perfeito, gente. Então, eu vou parar aqui. Vou parar aqui, tá? A gravação.